Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é uma vez mais uma grande alegria estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical neste 14º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho semanalmente o gosto de poder ler, interpretar e estudar convosco os textos litúrgicos que a Santa Igreja nos oferece. E neste domingo temos o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, no seu início, versículos 1 a 6. Bom, neste Evangelho temos um provérbio que é conhecido de todos, que é: um profeta só é desprezado na sua terra. Ou seja, o profeta é visto como profeta pelas multidões, é visto como profeta pelas suas palavras, é visto como profeta pela sua atitude, mas não é visto como profeta na sua terra. Só na sua terra ele é desprezado. Vamos ver um pouco o texto de hoje. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanhavam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: mas de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E que prodigiosos milagres feitos por suas mãos? E ficavam perplexos a seu respeito. Enfim, eu pulei aqui uns trechos e Jesus vai dizer: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali qualquer milagre, diz o evangelista. Então, esta repulsa, caríssimos irmãos, por parte dos seus, não é nenhuma surpresa para nós e, sobretudo, não é nenhuma surpresa para Nosso Senhor. Porque, de facto, esta presença do profeta na terra, na sua própria terra, não é nenhuma novidade. E, por isso, esta presença não marca aquelas almas que já estão habituadas, estão demasiadamente habituadas. Quando nós estamos demasiadamente habituados ao sagrado, quando nós estamos demasiadamente habituados ao sacral, quando nós estamos demasiadamente habituados ao sobrenatural, o que é que vai acontecer? Nós vamos ser grandes santos. Deveria ser assim. Foi assim com a Nossa Senhora. Mas infelizmente é miséria humana. Hélas, somos assim. É que quando nós nos habituamos mesmo àquilo que é mais sagrado, uma relíquia, um lugar sacratíssimo, um profeta, o próprio Deus, o homem-Deus, nós habituamos-nos àquela presença e menosprezamos aquela presença. O nosso fundador gostava de dar esta imagem. Imaginemos, por exemplo, alguém que se torne sacristão da Catedral de Notre-Dame, que é, digamos, o ex-libris da França e até, digamos, o ex-libris de todas as catedrais, é o símbolo das catedrais, é Notre-Dame de Paris. Tá bom. Essa pessoa, talvez nos primeiros dias, certamente ficaria entusiasmada. Nossa, mas eu vou poder estar na Catedral de Notre-Dame, naquele silêncio, naquela contemplação, contemplar aqueles vitrais, a grande rosácea de Nossa Senhora, o grande órgão, aquelas colunatas, as ogivas, enfim, aquele imponderável da Catedral, e eu vou poder abrir e fechar. Enfim, nós sabemos isso, era extraordinário. Entretanto, à força da repetição, a pessoa, mais cedo ou mais tarde, acabaria por menosprezar a presença na catedral, a sua presença. Chegaria um momento em que ele fecharia a porta já com uma espécie de alívio. Não aguento mais estar aqui. Quero ir para casa, quero ir ver televisão, eu quero ir gozar a vida, eu quero jogar cartas, eu quero passear, porque eu estou farto disto. É muita sacralidade para mim. Isto que eu estou a dizer não é nenhuma novidade, porque isto acontece com tudo. Isto acontece, por exemplo, com um casal que convive diariamente e convive tanto, que aquele amor primeiro, dele por ela, dela por ele, aquele amor platónico, eles amavam-se tanto, começa-se a gastar e chega um momento em que ele não pode mais olhar para ela não pode mais olhar para ele, em que ambos trocam-se olhares e pensam coisas às vezes até horríveis um do outro. Nós já sabem todos os tiques, já sabem todas as manhas, já sabem o que é que ela vai dizer, o que é que ele vai fazer. Nós somos assim. Nós, quando nos conhecemos uma coisa completamente, nós menosprezamos, nós fartamos-nos. A sueta vilescunt, diziam os antigos. Aquilo que é constante, é contínuo, acaba por, vilescunt, ou seja, acaba por nos desagradar. E é isto que acontece. Nosso Senhor foi conhecido desta gente, Nosso Senhor viveu nesta terra anos e anos, Nosso Senhor é visto por eles como uma pessoa totalmente comum. Inclusivamente, os milagres, eles vão estranhar os milagres. Onde é que ele aprendeu isto? Então,
o Nosso Senhor não vê fé nesta gente. De maneira que para Ele não é nenhuma novidade. Para nós também não é, conhecemos o ditado, mas Ele, que é Deus, o homem Deus, não vê nenhuma novidade disso. A novidade até, infelizmente, seria o contrário. Então, nós vemos que aqui este provérbio é uma vasta experiência histórica, porque ao longo da história nós vimos isso até com o povo de Israel, com o Nosso Senhor, digamos, é o paradigma de tudo isto, e depois temos também a vida dos santos. E a vida dos santos está muito bem expressa, sobretudo dos santos profetas, nas leituras de hoje. Por um lado, o que é que o profeta faz? Como diz aqui a primeira leitura de Ezequiel, o profeta é enviado a esses filhos de cabeça dura, diz o texto do profeta Ezequiel, filhos de cabeça dura e coração obstinado, é para eles que eu te envio. Então o profeta, vejam só, a vocação do profeta não é uma vocação comum. O santo é a vocação de todos nós somos chamados a ser santos. Poucos são, é verdade, mas todos nós somos chamados à perfeição, ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Isto é a vocação universal de todo o ser humano. Não é só dos santos que estão nos altares, não. Todos nós, desde o mais novo até o mais velho, né? Desde o mais sábio até o mais pouco instruído, todos nós somos chamados à santidade. Entretanto, o profeta é uma vocação especial. O profeta é aquele que é chamado especialmente a increpar, a corrigir os erros destes filhos de Deus que têm um coração obstinado, que têm uma cerviz dura. Eis o que diz o Senhor, diz aqui Deus ao profeta Ezequiel: podem escutar-te ou não, porque são uma casa de rebeldes, mas saberão que há um profeta no meio deles. Então esta é a particularidade do profeta. Ele não se cala, ele diz a verdade acerca do seu tempo. Ele corrige as almas no seu tempo. Mas agora há outro aspecto do profeta, é que o profeta não é um super-homem, como infelizmente muitos filmes querem fazer crer. Não é? Muitos filmes falam de super-heróis, de homens, digamos, imortais, de homens que morrem e voltam a viver, de homens que nunca morrem também, ficam totalmente desfeitos, mas como a fênix voltam quase que a ressurgir da sua própria destruição. Não, o profeta é de carne e osso. E é isto que São Paulo vai hoje dizer aos Coríntios. Não é? Foi-me deixado um espinho na carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia. Então o profeta é um homem como os outros, mas com uma vocação altíssima, especial, para increpar o seu tempo. Porque este é que é o aspecto, caríssimos irmãos. Evidentemente, Nosso Senhor passava por cima de tudo isto. Nosso Senhor manifestou-se como profeta, as multidões viam-no como profeta, basta ver no domingo de Ramos, basta ver a samaritana, basta ver o cego que é curado, em quem os fariseus perguntam: mas quem é que é esse homem que te curou? Para mim é um profeta. Quer dizer, todos diziam que Nosso Senhor era profeta. Tá bom? Nosso Senhor era o homem Deus, era profeta, sem dúvida, profetizou a sua própria morte, profetizou a sua própria ressurreição, mas ele foi o único que profetizou acerca da sua própria vida, né? E da própria morte. Entretanto, nós podemos ver que os profetas, sendo de carne e osso, dizem coisas espantosas, né? Coisas que deixam com os pelos em punta, como dizem na Espanha, e ao mesmo tempo são pessoas fracas. São pessoas que são perseguidas, como profetiza, por exemplo, Elias, que nós vemos, a perseguição que ele teve de Jezabel, uma coisa tremenda, mas ao mesmo tempo eles não deixam de corrigir o seu tempo. Então eles falam em nome de Deus e geralmente, aliás, para ser profeta é isso, ele tem de corrigir e dizer o contrário daquilo que se ensina naquela época. De maneira que nós podemos ver que o profeta ou é pedra de escândalo, não é? E que fala àqueles que se afastam da lei de Deus, ou então não é profeta. Isto é bom para nós pensarmos hoje. Nós estamos neste mês de julho, estamos neste tempo em que estamos na iminência de uma guerra, numa terceira guerra mundial. Fala-se em paz, fala-se em comissões europeias, fala-se em tratativas de paz, fala-se enfim, de tantas e tantas coisas. Estamos neste vai e vem de acontecimentos e há muitas pessoas, muitos profetas. Hoje em dia há muitos profetas, seja no âmbito religioso, seja no âmbito civil, seja no âmbito diplomático, há muitos profetas. O verdadeiro profeta, caríssimos irmãos, é aquele que corrige os erros, é aquele que aponta sobretudo para os erros morais do seu tempo e diz: povo meu, vocês cometem estes crimes, estes pecados, enquanto não se corrigirem, vocês terão a maldição de Deus sobre vós.
Ou vocês se corrigem dos seus erros, ou então Deus irá castigar-vos. Assim foram os profetas no Antigo Testamento, assim serão os profetas até ao fim do mundo. O profeta ou é pedra de escândalo, ou não é profeta. De maneira que quando nós ouvimos hoje certas linguagens, certas expressões, certos dizeres que nos metem uma espécie de mel sobre o corpo, metem assim uma espécie de mel sobre a consciência. Ai, as coisas vão ser boas, haverá paz e não sei quanto. Certamente nós todos desejamos isso, não é? Mas desejamos isso sabendo que isso só virá se houver uma correção das mentalidades, se houver uma correção dos povos. E enquanto ela não houver, não haverá paz. Quer dizer, o profeta vai completamente contra a corrente dominante, contra o mainstream da sociedade. Então, nós vemos que não importa que o profeta seja ou não escutado, que é uma coisa muito importante, porque às vezes o profeta fala e ninguém liga para ele. Isso não importa. Basta que esse profeta exista, basta que a sua luz chegue aos corações de alguns, pelo menos. Então, este é o sinal. O fato de haver um profeta num determinado momento, num determinado tempo, muitas épocas tiveram profetas, né? Muitas épocas históricas. São Francisco, por exemplo, foi um profeta para o seu tempo. São Francisco de Assis corrigiu erros brutais no seu tempo, inclusivamente erros litúrgicos. Santo Francisco era favorável a que a liturgia fosse toda esplendorosa, toda manifestando a grandeza de Deus. É completamente o contrário deste minimalismo atual. Um minimalismo de hoje, onde infelizmente os paramentos são de sarrapilheira, para não dizer coisa pior, de poliéster. Os cálices são feitos do material mais pechisbeck que nós podemos encontrar por aí. Uma prata deslavada, enfim, tudo meio plastificado. São Francisco de Assis corrigiu isto no seu século XIII, imaginem só. O que é que ele diria nos dias de hoje? Mas São Francisco andava também vestido assim de pobre e todo maltrapilho. Não andava não. Ele era pobre, ele tinha feito um conúbio com a dama pobreza, mas ele amava o esplendor litúrgico. Basta ver as igrejas franciscanas, são das mais belas igrejas que existem na face da terra. A igreja de São Francisco, por exemplo, na Bahia, no Brasil, a igreja de São Francisco no Porto, no convento do Hospital de São Francisco, que hoje em dia infelizmente não tem culto, mas na cidade do Porto, são igrejas lindíssimas, em talha dourada, majestosas, autenticamente. Mas porquê? Porque São Francisco amava isso. São Bento, no seu tempo, no século V, amava também o esplendor, a liturgia, e por isso ele ajudou a corrigir os bárbaros, a educar os bárbaros do seu tempo. O século XIX teve vários profetas também, e o século XX também terá os seus profetas, também teve os seus profetas, assim como os dias de hoje. Sobretudo nos tempos em que há mais profetas, significa que são os tempos em que há mais desvio da lei de Deus. E por isso nós podemos ver em que sentido é que vão os profetas. Qual seria o sentido que um profeta aplicaria de correção para os dias de hoje? Qual seria esse sentido? Bom, a primeira coisa eu podia ver que para os dias de hoje o profeta corrigiria o estilo de oração. Hoje em dia há quem se meta numa espécie de espiritualidade New Age, numa espiritualidade, numa mentalidade por onde eu chego a casa, tranco-me e fico a pensar no nada, no zen, né? E penso que estou a fazer um grande contacto com Deus. Tenha cuidado. A oração, existe a oração realmente mental, mas a oração é uma oração com Cristo Nosso Senhor. E o melhor meio, ensinado pelos Papas e pela Igreja, é a adoração ao Santíssimo Sacramento, evidentemente a oração dominical, o Pai Nosso, e a oração do terço. E por isso o terço é algo que nós devemos rezar sempre. Isto é um ponto. A oração, a verdadeira oração, rezar o terço todos os dias. Outra coisa é também o orgulho, a quantidade de orgulho, que são os dois pontos que o nosso fundador falava, orgulho e sensualidade. Dois pontos que são os pontos a ser corrigidos pela sociedade atual. Enquanto não houver uma humildade profunda e uma obediência a Deus, enquanto não houver um amor à castidade, um amor à virgindade, uma repulsa da luxúria, uma repulsa da imoralidade, uma repulsa da sem-vergonhice, enquanto não houver tudo isso, o mundo não terá paz, o mundo não terá, enfim, a sua tranquilidade, como nós todos desejamos. Então nós vemos que os profetas de hoje versam sobre isso, corrigem os desvios doutrinários, corrigem os desvios que existem, a falta de oração, a falta de fé, a falta de profundidade na fé, mas sobretudo são estes pontos, estas más tendências que nos levam para um orgulho desvairado,
um orgulho, eu é que sei, eu é que posso, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha fé, e depois uma luxúria, quer dizer, que é um caudal de luxúria brutal que entra pelas televisões, entra, enfim, nas vias públicas, nas praças públicas, sobretudo nestes tempos quentes, é uma imoralidade, uma sem-vergonhice tremenda. E o profeta corrige isso. O profeta corrige esses desvios, essa sem-vergonhice. Porquê? Porque sem isso não há verdadeiro reino de Deus. O mundo não pode ter paz porque existirá o pecado pelos olhares, o pecado pela cobiça, o pecado pelo desejo, os maus desejos. Então, caríssimos irmãos, nós vemos que Deus rege a história através do cetro que está nas mãos do profeta. Vamos pedir que nestes tempos tão conturbados nos quais vivemos, os profetas destes tempos corrijam as mentalidades, corrijam estes povos, corrijam a cada um de nós e nós saibamos ter essa humildade, vencendo esse péssimo orgulho, essa vaidade tremenda que nos afasta de Deus, nos faz arrogantes diante de Deus e nos façam vencer também essa sem-vergonhice, essa imoralidade, nos façam ter uma alma casta, uma alma virgem, uma alma intacta, como um cristal que não pode ter. Imaginem um cristal que tenha uma pequena rachadura. Esse cristal, essa taça de cristal pode ir para o lixo, não vale nada. Assim deve ser também a alma virgem de um católico, uma alma casta de um católico. Não pode ter a mais mínima quebra, não pode ter a mais mínima rachadura, senão não vale para nada. Assim nós devemos ser nos dias de hoje, totalmente íntegros, totalmente fiéis a Deus, totalmente castos. Vamos pedir então que Nossa Senhora nos ajude a vencer este orgulho, a vencer esta imoralidade e a ter um grande espírito de oração para que ajudemos Deus Nosso Senhor com a nossa oração, com a nossa presença, com a nossa vida, a mudar a face da terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.